BIP. Força espiritual injetada atingindo níveis críticos, com seu mar de consciência inchando, e a lembrança do Shipai, Lei-Lin percebeu que não apenas sua força espiritual alcançara o valor de 399, até mesmo seu mar de consciência estava cheio de preto com um toque de vermelho na força espiritual central cristais. Dentro de seu mar de consciência, as 3 camadas do núcleo central da força espiritual começaram a emitir luzes ofuscantes. Os resultados da primeira vez que a experiência de ignição da linhagem é realizada são os melhores e eles diminuem em vários usos. Como ele ainda podia sentir a forte onda de energia da linhagem, Lei-Lin ordenou: Chip, inicie a promoção para a Estrela da Manhã. Atribuição recebida. Sinais vitais sob observação, iniciando a dedução da Estrela da Manhã, partindo do protótipo da massa pontual. Numerosas quantidades de dados, tanto numéricos quanto de outro modo, relacionados à construção da massa pontual começaram a fluir na frente dos olhos de Lei-Lin. Se não fosse pelo clone do Rei Azuri Mountain, Lei-Lin nunca poderia ter conseguido todas essas informações secretas sobre o Reino da Estrela da Manhã tão facilmente. Lamia Fingerbone olhando para outro tesouro da linhagem. Ele percebeu que era realmente o maior ganho de Quicksand Castle. Se ele fosse usá-lo então, ele poderia ter avançado imediatamente para o pico do rank 3, pulando as fases Hidro e Cristal. No entanto, Lei-Lin foi alguém que não cedeu facilmente às tentações, forçando-se a controlar seus impulsos e apenas usando a radiação emitida pelo osso da espinha para lentamente nutrir sua linhagem. Mesmo que o Fingerbone Lamia pudesse ajudá-lo a avançar tremendamente, mas em comparação com o avanço para o Reino da Estrela da Manhã, ele sabia qual era o mais importante. Então, o que resta para pensar? O lábio branco leitoso se desintegrou em cinzas, e um dos raios de luz que apareceram durante a explosão apontou diretamente para a testa de Lei-Lin Hong. O Fingerbone de Lamia foi absorvido em seu corpo. Uma mudança terrível começou a ocorrer imediatamente. No mar de consciência de Lei-Lin, sob um enorme poder compressivo, numerosas quantidades de cristais de força espiritual se moviam em direção ao centro. Seu rosto empalideceu sob a enorme pressão exercida no coração de sua força espiritual. Foi tão ruim que todo o seu corpo começou a tremer. O mar da consciência era essencialmente o lar da alma. No momento em que sofresse qualquer dano, o Magus estaria em sérios apuros. Sob a imensa pressão que a força espiritual estava experimentando, sons podiam ser ouvidos vindos do centro do mar de consciência de Lei-Lin. Não foi um bom sinal. Construa o quarto feitiço inato, ordenou Lei-Lin com olhos vermelhos. Tarefa inicial. Trabalho suplementar iniciado. Transferido o microscópio atômico. O Aiship respondeu lealmente. O mar de consciência de Lei-Lin consistia de 3 camadas atualmente. A camada externa continha runas para 2 magias inatas, uma para as escalas de Kemoin e outra para o olho da petrificação. Na camada abaixo estava a runa do rank 2 Toshikibili. A camada mais interna continha 3 cristais de força espiritual, consistindo em seu nível 3 de magia inata, o olhar intimidador. Sob um súbito lampejo de luz vermelha, as 3 camadas de runas se combinaram perfeitamente, formando a imagem primorosa da runa de um feiticeiro. No entanto, estava faltando uma coisa final. Neste exato momento, uma 4ª camada de cristais começou a aparecer no centro da 3ª camada. Como o centro do núcleo central tinha uma estrutura única, os cristais se tornaram menores à medida que se aproximava do centro, mas, ao mesmo tempo, os detalhes de cada runa tornaram-se mais complexos e tornaram-se mais especializados. No centro da 4ª camada, embora fosse 1/4 do tamanho da 1ª camada, ainda era importante que não houvesse erros quando se estava gravando a runa Rank 4. Esse foi um pedido fora do mundo das habilidades de manipulação da força de um magus. Não é de admirar que a maioria dos magos falhe em avançar para o nível 4. Mesmo com a assistência fornecida pelo AI,
Shape, essa tarefa parece ser muito difícil. Com a ajuda fornecida pelo iChip, Lei Lin, que já havia iniciado o microscópio atômico, tinha começado a esculpir o feitiço inato da pupila de Kemoen na quarta camada com as runas inatas que ele havia gravado. Isso era algo que todo feiticeiro deve escolher, apenas em técnicas de meditação de alto grau. Existem modelos mágicos inatos como esses. A atenção aos detalhes necessária para ser uma runa no mar da consciência era muito maior do que esculpir uma estátua, e o ato era muito mais difícil. Uma vez que Lei Lin completou o golpe final da runa, seu corpo quase desmoronou devido à exaustão. Sob a imensa pressão, parecia que completar a runa do quarto nível corretamente era um grande desafio. Demorou um pouco para a consciência de Lei Lin se estabilizar. Uma vez que o feitiço inato foi completado, todo o seu mar de consciência começou a tremer. Raios de luz sem limites começaram a irradiar do centro de seu mar de consciência. As 4 camadas de intrincadas runas começaram a se unir em uma ordem pitoresca, muito parecida com uma obra de arte. Uma vez que a parte mais central foi preenchida, o cristal inteiro começou a tremer violentamente, fortalecendo-se tremendamente em segundos, e a imensa pressão que estava presente anteriormente havia desaparecido. Esta runa, Lei Lin observou a runa, que era uma combinação de todas as suas runas inatas. Ele representou todas as suas conquistas até agora e, portanto, ele comandou o iChip para registrá-lo. Perfeição. A primeira impressão que esta runa deixaria em uma pessoa era a da perfeição. Uma runa gigantesca foi criada pela combinação dessas pequenas runas, que circulavam continuamente e pareciam praticamente 3D. Independentemente de como alguém olhou para ele, foi impecável. Este é o caminho da minha linhagem, resmungou Lei Lin. Neste exato momento, ele quase foi levado às lágrimas. Rustli, uma vez que as 4 camadas se cristalizaram perfeitamente, elas começaram a desmoronar para dentro, encolhendo-se a um ponto que rapidamente começou a girar. Muito parecido com um buraco negro, começou a sugar tudo em seu entorno. Os cristais de força espiritual dentro de seu mar de consciência começaram a encolher quando foram sugados para dentro do buraco negro, iniciando a construção do ponto de massa. Diretrizes ativadas, o iChip relatado. Lei Lin também começou a construir sua massa pessoal de acordo com seu entendimento e as informações de seu ayahuasca. Uma imensa força de sucção pode ser sentida vindo do ponto de massa da força espiritual. Não apenas os cristais de força espiritual foram sugados, até o mar de consciência foi quebrado e mais energia, aura de carne e alma foram empurradas para dentro. Bufetada. A consciência de Lei Lin subitamente se confundiu. O tempo parecia passar muito devagar, e às vezes parecia que a eternidade era espremida em um instante. Levou os sons de vidro quebrando para Lei Lin acordar novamente. Desta vez, seu mar de consciência parecia vazio. Havia uma luz fraca brilhando no centro do núcleo, o resultado de encolher a força espiritual 1 milhão de vezes, de tal forma que a densidade e a pureza do núcleo do Nucelus haviam alcançado um nível notável. Este foi o ponto de massa de um Morning Star Magus. A fonte da luz tremeu, e a energia purificada do reino da estrela da manhã, a energia da massa pontiaguda, que também era conhecida como força da alma, começou a vazar para a totalidade do corpo de Lei Lin. Nesse ponto, ele havia entrado no reino da estrela da manhã, BIP. A técnica de meditação do aluno Kemoen Zostil avançou para o 4º nível. Anfitrião avançou para a classificação 4, o iChip Soul. A força espiritual do hospedeiro passou por uma mudança qualitativa. Os dados estão imprecisos. Recalculando, demorou muito para os novos dados serem lançados. Lei Lin Farler, Rank 4 Warlock Bloodline, Serpente Kemoen Gigante, Forma completa, Força 50, Agilidade 45, Vitalidade 65, Força Espiritual 503.7, Poder Mágico 503,
Poder mágico em sincronia com força espiritual, força da alma. Devido à falta de informação sobre a força da alma, atualmente não é possível calcular estatísticas. Olhando para o maior relatório de Shape, Lei Lin tocou seu queixo e entrou em pensamento profundo. Depois de avançar para o reino da estrela da manhã, a força espiritual original sofreria purificação e se transformaria em força da alma. Essa energia estava em um nível totalmente novo em comparação com a força espiritual. No entanto, como as informações e dados que o I-Chip tinha força de alma limitada, havia muito pouco conhecimento no banco de dados para exibir um valor. Só podia exibir números em termos de força espiritual. Ele teve que esperar até que o I-Chip tivesse coletado dados suficientes para calcular completamente suas estatísticas da força da alma. O limite do reino da estrela da manhã é de 500. Lei Lin sentiu o terror de ter uma energia tão forte e suspirou. Isso é quase 100 vezes maior do que o valor da força espiritual de um terceiro grau. Não é de admirar que a classificação 3 e a classificação 4 sejam mundos à parte. Força da alma. Algo entrou na mente de Lei Lin e uma luz sombria apareceu acima de sua palma. Esta foi a força espiritual mutante da massa pontual. É também uma energia de um nível maior. Todos os magos no reino da estrela da manhã e acima usavam a força da alma. Foi somente quando alguém chegou a esse estágio que eles puderam encontrar seu próprio caminho na vida. É por isso que, nos tempos antigos, magos abaixo do nível 4 nem sequer foram considerados como tendo entrado no mundo dos magos ainda. Havia uma diferença enorme entre o rank 3 e o rank 4, e o mesmo acontecia entre os rankings 6 e 7. Lei Lin não tinha ideia do que aconteceu. Atingiu o rank 7, mas após avançar ele agora sabia claramente as diferenças entre os rankings 3 e 4. Magos no nível 13 e abaixo usam principalmente força espiritual. No entanto, uma vez que isso seja cruzado, os reis magos da estrela da manhã, da lua radiante e do amanhecer terão que entrar em contato com a força da alma e prestar atenção extra para explorar o potencial em sua alma. Lei Lin não pôde deixar de olhar para a sua própria massa. No coração de seu mar de consciência, esse pequeno brilho de luz continuava girando, formando uma espiral nebular que puxava muitas das partículas de energia ao redor, apenas para regurgitá-las na purificação. Deste ponto em diante, seu espírito se concentrou no ponto de massa, criando uma trambla. Ao mesmo tempo, devido à proteção contra a massa pontual, sua resistência em relação à força espiritual anterior e ataques de alma foram amplamente machinizados. A massa pontual, com sua densidade extrema, foi a última defesa da Truo de Lei Lin. Minha Truezou. Lei Lin lembrou subconscientemente o último momento antes de avançar. Naquele instante, parecia que ele via a vida e a morte do universo, e também a ascensão e queda do clã da serpente gigante Kemoin. Foi também nesse exato momento que sua alma realmente se uniu à sua linhagem para formar um corpo, fazendo dele um verdadeiro bruxo da serpente gigante Kemoin.